Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, versículo 12. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado, nós vimos ali Josué enviando 2 espias a Jericó. E nós vimos o quanto que aquela mulher, Raabe, a prostituta, foi generosa com aqueles homens, guardando a vida deles e também fazendo um pedido para que quando o povo de Israel adentrasse ali, passasse o Jordão, para poupar a vida dela e de toda a sua casa e toda a sua família. E assim aqueles homens juraram a ela por tamanho livramento que ela deu a eles. E hoje nós vamos estudar algumas coisas, a passagem do Rio Jordão, acontecimentos antes e depois da passagem do Rio Jordão. Capítulo de número 3, a passagem do Rio Jordão. Josué de madrugada saiu com o povo de onde estavam acampados e parou próximo ao Rio Jordão. Ou seja, ele estava em Sitim. Eles estavam num certo lugar e caminharam e chegaram até o Rio Jordão e acamparam ali, próximo ao Rio Jordão. Não tinha como eles passar com aquela multidão. Então vamos ver o que acontece. Ao fim de 3 dias, e de Josué dá ordem para os oficiais, ou seja, ele chega nos oficiais e diz, ao fim de 3 dias que nós estiver acampado aqui, vocês pegam a arca e vai adiante, passa no meio do arraial, passa no meio do povo. E Josué também dá ordem ao povo, dizendo, quando vocês virem a arca da aliança, quando vocês virem o sacerdote passando com ela, é para vocês seguir elas. Mas há um porém. Quando vocês verem eles passando, vocês mantenham um distanciamento de 2.000 côvados, que é aproximadamente meio metro, um côvado, vai dar ali 1.000 metros, 1 quilômetro de distância mais ou menos, para que eles não se perdessem, para que não chegasse muito próximo ali da Arca da Aliança. Josué exorta o povo a santificar. Josué prepara o povo e diz, olha, vocês devam se santificar, vocês devem se preparar, porque Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer coisas extraordinárias daqui para frente e vocês verão o agir de Deus. Josué diz aos sacerdotes andar com a arca da aliança e Deus diz a Josué, hoje engrandecerei perante o povo de Israel o teu nome. Josué ele vai dar ordem para o povo depois de 3 dias ali acampado. Agora Josué diz ali, aquele sacerdote, está na hora, chegou o momento. E Deus vai falar com Josué da seguinte forma, eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou mostrar para aquele povo, para o povo confiar em você. Vai acontecer coisas agora, daqui para frente, que as pessoas vão ver e vão saber que eu sou contigo e eu sou no meio do povo. E assim Moisés confia na palavra do Senhor. Moisés diz para aqueles homens, vá, chegou a hora. Quando os pés dos sacerdotes chegaram a tocar nas águas do Rio Jordão, a água que vinha ajuntando, aquela água parou. Não estava ajuntando mais. E abriu o caminho para o povo passar. Vocês lembram lá do Mar Vermelho? Quando Moisés tocou com o cajado ali, o mar se abriu, o povo passou a seco. Olha só agora o seu servo Josué, também sendo guiado, orientado pelo Senhor nosso Deus. E também Moisés também deu orientação, não só a ele, como a todo o povo. Eles confiam em Deus, carregam a Arca da Aliança. E quando o sacerdote pisa as plantas dos pés no Jordão, começa a água a parar, as que estão vindo, as que estão amontoando. As que estão ali adiante vão se abrindo e abre um caminho para o povo passar. E aqueles sacerdotes, eles ficaram no meio do Jordão ali parados e as águas continuaram ali. Se ele saísse da água, a água voltava ao normal. Então ele teve que esperar todo o povo passar a seco para o outro lado. Vamos estar lendo capítulo de número 4, versículo de número 1 a 7.
as 12 pedras do rio Jordão, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então o que está acontecendo aqui? Deus falou com Josué para chamar um homem de cada tribo. E assim são 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E cada homem ia lá no meio e pegava uma pedra e carregasse e deixava no alojamento que eles teriam logo após passar o Jordão. Eles passariam ali à noite. E iriam fazer um memorial para que servisse de lembrança para quando os filhos deles, quando a geração seguinte que viesse, que não tinha presenciado tudo aquilo, olhasse e perguntasse: o que significa isso? Significa que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança. Vocês lembram o que significa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança significa a presença de Deus. É símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então aqueles que perguntassem o que significa aquelas 12 pedras ali, aquele memorial, todo o povo iria dizer, os seus pais iriam dizer: é porque Deus fez grandes maravilhas. Deus cortou as águas do Jordão e todo o povo passou a seco. No capítulo 5, nós vamos ver a circuncisão dos filhos de Israel. Deus ele fala com Josué para que Josué venha circuncidar o povo que não foi circuncidado ainda. Os filhos eram para ser circuncidados, para fazer parte do povo de Deus. Deus também dá algumas outras orientações a Moisés. Olha no versículo 9 e 10, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Passando do outro lado, olha o que acontece, a tranquilidade desse povo, mesmo diante do inimigo ali, Jericó, a muralha de Jericó, aquele povo está descansado no Senhor, estão se acampando. E ali Deus falou com Josué, Deus falou que tirou o opróbrio do meio do povo, Deus está se alegrando com aquele povo está obediente. E agora eles se reúnem para comer a Páscoa. Lembra-se do cordeiro que era sacrificado ali, que era morto, juntava as famílias, e assim eles se alegravam para simbolizar a saída do povo do Egito, para simbolizar que o anjo da morte passou por cima, né, para simbolizar a libertação do povo do Egito. Então eles estão se alegrando agora e comendo ali a Páscoa do outro lado do Jordão. E no versículo de número 13 a 15, Deus aparece a Josué. Vamos ver o que Deus fala com Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava-se em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. O que significa isso? Uma espada desembainhada, sem estar na bainha. Para quem não conhece a bainha, aquela capa, né, da espada, de uma faca. Às vezes você vê alguns fazendeiros, algumas pessoas aí que usam aqui uma capa de couro. Ali é para guardar o facão não ferir tanto ele como pessoas, né? Hoje em dia é difícil de ver pessoas assim, porque a lei, hoje tem muitas pessoas brutas, bravas, né? E qualquer hora pode acontecer uma tragédia, mas na roça, você pode ver muitos isso, nas fazendas. Então aqui Josué, ele vê um homem com uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários?
Josué não está sabendo aí o que está acontecendo. Josué olha para aquele homem ali e não percebe se é do povo dele ou se era adversário, né? Mas não sabia que se tratava do anjo do Senhor, representante de Deus. Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao meu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha só que interessante, aquele homem ali com a espada desembainhada significa o seguinte: eu estou preparado para a guerra. Eu estou preparado para algo que vai acontecer e é preciso que as espadas estejam nuas, desembainhadas. Para quê? Para que vocês estejam preparados. Ele não falou isso, mas porém é isso que a história nos dá a entender. Pois eles estavam diante de Jericó e estavam se preparando para a batalha. Porém não seria uma batalha com armas, seria uma batalha diferente. Mas nós vamos ver, aquele homem aparece a Josué e lembra-se lá do Monte Sinai, quando Moisés ia apresentar diante do Senhor. O Senhor dizia para Moisés: tire a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. E agora vem um anjo, Josué vai até ele, pergunta se ele era deles ou era dos inimigos. E aquele anjo diz o seguinte: eu acabei de chegar e eu sou do exército dos céus, eu sou do Senhor, nosso Deus. E tire a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. Ou seja, a glória de Deus estava ali representada pelo aquele anjo, pelo aquele homem. E assim a história acaba aqui, o capítulo 5. Essa parte acaba aqui, nós vamos dar continuidade no próximo estudo, no capítulo de número 6, a destruição de Jericó. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos saber o que o anjo vai dizer a Josué, o que o anjo está preparando no próximo estudo. Por enquanto, nós vemos hoje que Josué exorta o povo a passagem do Jordão, prepara o povo. Durante 3 dias nós vamos ficar aqui acampados no Jordão, próximo ao Jordão. Quando vocês veem aí o sacerdote com a Arca da Aliança passando no meio de vós, se prepara, se santifica, né? Busca ao Senhor, né? Fique firme com Deus. Quando vocês verem eles passando, quando eles tiverem 2.000 côvados ou 1 quilômetro de distância de vós, seguir eles. Quando chegar ali no rio, fique tranquilo. Quando as plantas do pé do sacerdote tocar na água, a água vão se abrir, as águas que estão vindo vão parar e vocês vão passar seco. Chegando do outro lado, vamos acampar ali. Eu vou ordenar para que 12 homens das tribos de Israel vão lá no meio do rio. Pegue cada um uma pedra e traz para cá, para memorial, para que quando olhar para elas, perceberem. E as crianças ali, ou a geração futura, quando perguntar o que significa isso, é para vocês dizer as maravilhas que Deus fez, como Deus partiu ali as águas do Jordão, como Deus tem abençoado o povo. Josué também vai no meio do Jordão ali, levanta um altar ali com 12 pedras também. E assim, aqueles homens sacerdotes saem com a Arca da Aliança de dentro ali do Rio Jordão e as águas voltam ao normal. E agora nós vemos que foi dado a Josué uma palavra de encorajamento. Josué, ao tempo todo, Deus encorajando Josué para que ele fique firme. Deus vai engrandecer o nome dele, para que ele possa ser fiel. E agora é circuncidado ali as crianças, é circuncidado aqueles que não tinham sido circuncidados ainda. O que é a circuncisão? Para quem não viu ainda o vídeo, volta lá atrás nos estudos, tem atrás circuncisão versus batismo. É o estudo que nós fizemos sobre a circuncisão no passado e o batismo no presente. Dá uma passadinha lá para vocês saberem o que significa circuncisão. Então foram circuncidados. Depois veio a Páscoa, comeram a Páscoa, se alegraram, reuniram em família e comeram a Páscoa, simbolizando a libertação, simbolizando ali os grandes feitos do Senhor. Eles tinham que comer ali ervas amargas, pão sem fermento, né? Porque para simbolizar a dureza que era o Egito, para simbolizar o quanto Deus tem feito na vida deles, tirou eles de uma vida amarga, de uma vida dura na escravidão, e agora está ali dentro da terra prometida. E aparece ali um anjo. Josué tem um diálogo com ele. Ele diz para Josué: olha, eu sou um representante do céu, eu sou
o próprio Deus presente aqui. Eu vim trazer um mensageiro. Eu vim trazer uma mensagem dos céus para você, mas tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Quando nós adentramos a presença do Senhor, nós precisamos estar com o coração limpo. Precisamos estar puros, sem sujeira. Porque não é diante de qualquer um que nós vamos nos apresentar. Irmão, mas todo tempo nós estamos com Deus, sim. Mas há aqueles momentos em que nós vamos ler a palavra, que nós vamos orar, que nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. Nos nossos afazeres diários não tem como você ficar voltado para Deus. Você está trabalhando, você está focado no seu trabalho. Você está fazendo outra coisa, você está focado naquela outra coisa que você está fazendo. Mas quando você tira um tempo para estar na presença do Senhor, para estar frente a frente com Deus ali em espírito, você precisa tirar a sandália dos seus corações. Você precisa tirar a sandália do seu coração. Você precisa limpar a sua vida, coração puro, porque você não está diante de qualquer um, você está diante do Senhor dos Exércitos. E assim nós ficamos por hoje nesse estudo. Até o próximo estudo, se Deus permitir, e graça e paz.